Que a paz de Deus esteja com você, com a sua família. Bom estarmos juntos, bom estarmos em comunhão com o nosso Deus, na certeza de que Ele está conosco todos os dias. Recentemente, o governo do Estado, ele tomou algumas medidas para retornar gradualmente às atividades da sociedade sergipana. Isso também outros estados também têm feito. E então, a partir da próxima semana, foi dito então que as igrejas poderiam retornar às suas atividades presenciais, limitadas a 30% da sua capacidade. Mas não apenas isso, uma série de medidas deveriam ser tomadas para proporcionar aí esse retorno gradual. Então, diante deste pronunciamento, então eu fiz uma reunião com a liderança da igreja, então nós oramos e buscamos aí ter esse discernimento espiritual. Entendemos que não é porque uma porta estar aberta que nós deveremos entrar por ela necessariamente, não é verdade? Então a gente orou e entendemos o seguinte: dadas as circunstâncias do momento, que a gente não sabe ainda como vai ser esse regresso, não sabemos como que as autoridades sanitárias vão estar gerindo esse retorno da população, quais os impactos negativos para a saúde pública das pessoas em geral, e no nosso caso, das pessoas aí da igreja. Nós entendemos, irmãos e irmãs, que ainda não é o momento de voltarmos. Por quê? Primeiro, 30% da igreja, a gente teria que fazer uma grande engenharia do espaço para limitar aí os assentos, e não apenas isso. Existe uma série de regras para proporcionar a abertura das igrejas. E a gente tem muita dificuldade em relação a isso, porque muitas pessoas deveriam estar aí à frente, se colocando à frente no culto, medindo até a febre, a temperatura das pessoas quando chegasse na igreja, monitorando, tendo possivelmente aí mais de um culto, entre um culto e outro, fazendo toda a asepsia do local. Então, uma verdadeira engenharia que a gente tem dificuldade de atender a isso, pelas nossas limitações. E uma outra questão também é que nossa igreja tem uma quantidade razoável de pessoas idosas e que nós devemos preservar a saúde desses irmãos nesse momento. E a gente então compreende que por conta dessas circunstâncias, e como não sabemos como os sergipanos vão reagir, porque observe, se aumentar o número de pessoas contaminadas, isso começar a sufocar os hospitais, vai voltar ao normal, vai voltar ao que estava antes, ou seja, tudo fechado. Então vai abrir, vai fechar, então vai ficar aí nessa complexidade. Então nós entendemos que nesta fase agora, chamada fase laranja, 30%, entendemos, irmãos, que não é a hora, tá? Nós vamos começar a avaliar, nós vamos analisar esse momento. Nós teremos aí de uma fase para outra 15 dias, então vamos rogar ao Senhor, orar, para que essa fase laranja, sendo executada, realmente surta efeito, não haja mais contaminados, para que com a graça de Deus, for da vontade de Deus, a vontade dele, na próxima fase, a gente possa aí começar a fazer a abertura, desta vez com 50% da capacidade aí da igreja. Então, por hora, nós não iremos abrir o espaço que nós temos, né? Quando a gente fala abrir a igreja, estamos nos referindo ao espaço, tá? No prédio. Então nós não iremos abrir a igreja para os nossos cultos presenciais, tá? Continuaremos como tem sido feito, os nossos cultos de quinta-feira pelo meio do YouTube, domingo pela manhã no Instagram e domingo à noite também pelo YouTube. Então peço aí a compreensão dos irmãos. Nosso desejo é fazermos as coisas de maneira sóbria, com discernimento espiritual, sem estarmos correndo, sem querermos aí mostrar que nós somos melhores, mais fortes. Não, temos que ter muito cuidado aí nesse momento. Estamos lidando com algo novo, um vírus que nem a ciência ainda compreendeu, não temos tratamento, não temos vacina, então precisamos aí ter muita cautela em relação a isso. Em tudo isso, estamos crendo na bondade do Senhor, no cuidado do Senhor e também nas suas misericórdias. Em breve, a igreja está se estruturando para isso, nós iremos transmitir os cultos de lá, da igreja mesmo, mas nem isso podemos ainda,
porque falta alguns equipamentos, falta uma infraestrutura tecnológica que estamos aí começando a adquirir para fazermos isso. Então a igreja está trabalhando, a igreja está fazendo, tá? Então os irmãos não vão ficar sem assistência, mas por hora o mais adequado que entendemos, e não fui eu sozinho, junto com a liderança, é de aguardarmos, é de esperarmos um pouco mais, para ver como vai ser essa transição de uma fase para outra. Tá certo? Deus abençoe. Então, que esta mensagem, irmãos, possam falar para outros, que nós não iremos abrir, não pelo menos por enquanto. Tá certo? Deus abençoe sua vida e nos dê aí uma semana de paz.